Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, 31 de maio. Acompanhe com a gente os destaques de hoje. Entre os destaques, você vai saber tudo a respeito do acordo de leniência firmado pelo JF. Foram 10 bilhões e 300 milhões de reais. Veja também nesta edição que a condição das lavouras de feijão do estado do Paraná não para de registrar pioras. Vai ver também que os Estados Unidos registraram um avanço forte no plantio da soja para até o dia 28, até o último domingo. E veja ainda nesta edição informações sobre a colheita de café do Brasil. Tem um destaque hoje especial para o estado da Bahia, que teve a situação de toda a safra adiada por conta da falta de chuvas no ano passado. Então, mercado físico, mercado futuro e previsão do tempo a partir de agora é o Agricultura BR no ar. E o Ministério da Agricultura confirmou agora nova data para o lançamento do Plano Safra. Vai acontecer na próxima quarta-feira, daqui uma semana, no dia 7 de junho, a partir das 10 horas da manhã, no Palácio do Planalto. O evento deve contar com a presença do presidente Michel Temer. De acordo com aquilo que já foi dito pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a expectativa é que se tenha em torno ou um pouco mais de 185 bilhões de reais à disposição para a nova safra, temporada 2017-2018. Vamos conferir agora como é que devem ficar esses dados para o Plano Safra. Lembrando que o ministro já adiantou, inclusive para a reportagem do Canal do Boi, algumas situações que foram colocadas para esse plano. Bom, a data é dia 7 de junho, quarta-feira, horário às 10 da manhã. A previsão é de pouco mais de 185 bilhões de reais. Previsão de taxa de juros entre 7,5% e 11,75%. Você já sabe, a transmissão é aqui pelo Canal do Boi. Então, na quarta-feira, do dia 7, daqui a uma semana, começamos o Agricultura BR mais cedo, trazendo para você todos os destaques relacionados ao Plano Agrícola Pecuário do ciclo 2017-2018. Dois importantes relatórios foram apresentados ao mercado norte-americano de grãos nesta última terça-feira. Um deles tem a ver a respeito dos embarques de produtos feitos pelos Estados Unidos na última semana. Foram apresentados o volume de grãos que efetivamente saíram do país para outros países que compraram esse produto norte-americano na semana passada. Em relação à soja, foram embarcados 335.519 toneladas do grão. Isso fez elevar ainda mais o volume de soja já embarcado pelos Estados Unidos. Vamos acompanhar os números atuais, então, em relação às vendas do país para o exterior. As vendas totais já passaram de 57 milhões de toneladas. Foram vendidas 57.820.000 toneladas de soja referente à safra 16-17. Esse volume supera de longe a meta do país, que para a temporada é estipulada em 55.790.000 toneladas. O volume dessa soja vendida já embarcada em navios com destino aos seus países compradores alcança, portanto, agora 50.780.000 toneladas. Também nesta última terça-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe os dados de acompanhamento de lavouras, o plantio para soja, milho, trigo, entre outras culturas, até esse último domingo. Para a soja, os avanços ficaram em torno de 14 pontos percentuais, frente àquilo que ocorria uma semana antes. Vamos aos dados então, plantio de soja da nova temporada norte-americana. Isso aqui tem influenciado muito o mercado internacional. Você observa que até o dia
28 de maio de 2017, estava em 67%. Comparando com aquilo que ocorria na mesma data, no último ano, vem com um atraso de 4 pontos percentuais. A temporada, pegando a média das temporadas de 2012 até 2016, fica em 68%, portanto, temos aí um ponto percentual abaixo da média daquilo que era praticado na média dos últimos anos. Então, vem com bom desempenho, principalmente se considerar que nós temos os norte-americanos com uma situação de lavoura, principalmente diária, bem maior do que aquilo que se tinha no último ano. É 4% maior do que a área do ano passado, chega a pouco mais de 36 milhões de hectares. A Agricultura BR mostra agora como é que está o estado de desenvolvimento. Aquela soja que já está emergindo dos campos norte-americanos. Você acompanha comigo agora, trazemos aqui os dados. Você tem aqui soja emergindo nos Estados Unidos. Até o último dia 28 de maio chegava a 37%. Um ano antes estava em 42% e a média de 2012 a 2016 é de 40%. Também vem com um pouco de atraso, mas é necessário considerar que os americanos vêm com uma área maior. Na Bolsa de Chicago, o volume de operações nesta última terça-feira foi bem grande, em virtude de um feriado prolongado nos Estados Unidos. Segunda-feira foi feriado por lá, portanto, o final de semana longo fez com que as operações voltassem com toda a força nesta última terça-feira. O mercado vem operando com movimento de baixa diante da expectativa de um clima favorável para a safra norte-americana que está sendo implantada nos campos. Além disso, o que também mexeu bastante com o mercado nesses últimos dias foi um longo feriado de 2 dias úteis na China. A China comemorou o feriado do Festival do Barco do Dragão, portanto, ficou 2 dias ausente do mercado, também causando movimentação na Bolsa de Chicago. A gente acompanha agora como estão os negócios desta quarta-feira. Veja conosco na sua tela. Soja vem operando em movimento de alta, mas veja como rasam fundo as cotações. Os valores já se encontram num patamar mais baixo desde abril de 2016. Posição de julho vem a $9,17 por bushel, com variação positiva hoje de 0,46%. Soja para entrega em agosto opera $9,19 mais 25, subindo 0,35%. Setembro, $9,19 por bushel, leve alta de 0,27%. E a posição de novembro também sobe um pouquinho, 0,10% de elevação, agora cotada a $9,20 mais 75 por bushel. Apesar do movimento de alta que a gente vê hoje, então, alguma recuperação, soja vem operando em patamares muito baixos. Já o dólar comercial, outro fator muito importante para a formação de preço aqui no Brasil, tem operado na banda de R$ 3,26 até R$ 3,27. Vamos saber como é que vem o dólar comercial neste momento. Destaque para o dólar, que hoje vai caindo, inclusive caindo desse patamar, perdendo o piso de R$ 3,26, recuo de 0,67%, vindo a R$ 3,24 mais 2. Por aqui, a Agricultura BR destaca agora como é que vem a formação de preço para a soja no Brasil, trazendo destaque para o Porto de Paranaguá. O intervalo considerado aqui são dos últimos 15 dias e Paranaguá tem um leve recuo de 0,72% para esse período. Confira conosco, temos aqui o Porto de Paranaguá em destaque. No dia 16 de maio tinha um valor de R$ 69,00 a saca, no dia 18 vai a R$ 72,00 a saca. Esse fator ocorre principalmente por conta do caso
caso da JBS, que acabou culminando numa forte alta para a moeda norte-americana. No dia 23, recuou a R$ 70,20. No dia 26, Posto de Paranaguá, valor de referência a R$ 70 a saca. E nesse dia 31 de maio, os valores há pouco eram de R$ 68,50 por saca de 60 quilos, portanto, queda de 0,72% em 15 dias. Já no Porto de Santos, o valor pago pela saca da soja subiu nesse período, tem uma alta de 0,73%. Vamos acompanhar então como que a soja foi negociada no Porto de Santos nesses últimos dias. Veja que no dia 16 de maio o valor era de R$ 68,50 na média pela saca. No dia 18, veja como a soja sobe muito, chegando ao patamar de R$ 72. Esse foi o dia em que o dólar disparou aqui no Brasil, depois da delação premiada da JBS. Dias depois, o dólar recuou um pouquinho, trazendo nova estabilidade para a cotação da soja também. No dia 23 de maio, o preço da soja no Porto de Santos já era de R$ 70,50. No dia 26 do mês, caía para R$ 70 e na data atual, 31 para R$ 69 a saca. Apesar do recuo acontecendo nestes últimos dias, ainda assim o valor está mais alto em relação a 15 dias atrás, valor 50 centavos mais elevado. E o quadro Agroações do Agricultura BR traz mais uma vez em destaque a JBS por conta do acordo que foi firmado na noite desta terça-feira pela sua controladora, a JIF. Esse acordo é de leniência e prevê 10 bilhões e 300 milhões de reais, um acordo recorde para esse tipo de fator, para o mundo todo, inclusive, é considerado. Essa informação aconteceu e foi divulgada após uma reunião entre procuradores da República e também representantes da JIF na noite desta última terça-feira. Os dados apresentados, que foram apresentados inclusive pelos procuradores da República do Distrito Federal, apontam para esse valor 10 bilhões e 300 milhões de reais. É importante lembrar também que a primeira proposta da JF, tiveram várias, elas partiram do valor de 700 milhões de reais para o acordo de leniência e chegaram até a última a 8 bilhões de reais. Um fator que chama bastante atenção nesse acordo é que, além dele superar em muito todos os outros demais que foram firmados anteriormente, ele também traz um prazo de 25 anos para o pagamento por parte da JBS e esse valor de 10 bilhões e 300 milhões de reais, ao considerar o índice de preço ao consumidor amplo, chamado IPCA, pode chegar até 20 bilhões de reais. É o destaque da Agricultura BR. Agora, vamos trazer os dados, mais informações a respeito desse acordo de leniência. Bom, o valor aqui, você já sabe, são 10 bilhões e 300 milhões de reais. Qual foi o parâmetro usado? O mesmo para outras empresas que também fizeram recentemente. Inclusive, nós vamos trazer essa comparação daqui a pouco na Agricultura BR. 5,62% do faturamento livre de impostos no ano passado, em 2016. O início do pagamento acontece ou é a partir de dezembro de 2017. Prazo de 25 anos para pagar. Projeção é que esses valores, pela correção de IPCA, alcancem até 20 bilhões de reais após o início do pagamento. O acerto inclui fatos que são investigados por procuradores da República em 5 operações: a Greenfield, a Sepsis, a Cuibono, a Bullish e Carne Fraca. Em todos eles, a JBS passa por algum procedimento de investigação. Esse acordo de leniência, ele foi separado, esse valor que será pago, desses 10 bilhões e 300 milhões de reais, será dividido em 2 fatias, uma maior, de 8 bilhões, e uma outra de 2 bilhões e 300 milhões de reais. Vamos ver a fatia maior e como que ela será repartida entre diversas instituições que acabaram tendo essa previsão de recursos. Veja aqui, aqui nós temos uma taxação
em porcentagem, lembrando que o fator aqui é de 8 bilhões. Esse acordo de leniência, ele prevê essa separação. Então, 25% dos 8 bilhões de reais vão para a FUNCEF. A FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa Econômica. Então, fica 25% lá. 25% vão para a Petros, que é o Fundo de Pensão da Petrobras. 25% vão para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. 12,5% vão para a União. Temos aqui 6,25% que vão para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, 6,25%. E também aqui 6,25% que vai ficar para a Caixa Econômica Federal, também vai receber esses recursos. Agora, esses são os 8 bilhões. Dentro dessa partilha tem outros 2 bilhões e 300 milhões de reais. E nós vamos mostrar agora como é que ele será dividido. Na verdade, não é uma divisão sobre esse restante de recurso. Serão aplicados em medidas sociais, é isso mesmo. Serão aplicados em medidas sociais esses 2 bilhões e 300 milhões de reais do montante desse acordo de leniência da JIF com os procuradores da República. Vamos ver então os dados? Aqui nós temos aqui o que vai acontecer. Acordo de leniência do grupo JF e essa fatia aqui de 2 bilhões e 300 milhões de reais serão para aplicação em projetos sociais de educação, saúde e prevenção de corrupção. O montante estipulado da leniência da JF é, em termos absolutos, o maior já firmado no país e pode-se dizer que até fora do país nunca teve um acordo de leniência tão forte como esse. A JF tem esse acordo aqui no Brasil e também busca fazer, via JBS, lá nos Estados Unidos, que a situação também não tem sido muito boa junto à justiça norte-americana. Vamos comparar, então, o acordo da JF com outras empresas que passaram por situações parecidas. Aqui nós temos a JF, que fez esse acordo de 10 bilhões e 300 milhões, temos a Odebrecht, tem a Braskem, a Andrade Gutierrez e a Camargo Correia. A JBS tem, a JIF, controladora da JBS, tem o maior acordo de leniência de todos aqui, chega a 10 bilhões e 300 milhões de reais. A Odebrecht, em seu acordo de leniência, teve o valor a ser pago de 3 bilhões 280 milhões de reais. Já a Braskem, 3 bilhões e 100 milhões de reais. A Andrade Gutierrez ficou com 1 bilhão de reais e a Camargo Correia com 700 milhões de reais a pagar, só para fazer aqui uma comparação entre os acordos de leniência que foram feitos no Brasil, seja por conta principalmente da investigação da Operação Lava Jato ou também de outras que ocorrem no país. Essa é a diferença. Realmente ele é bem maior, esse acordo de leniência da JIF a ser pago. Eu volto a lembrar que os valores totais que foram negociados são de 10 bilhões e 300 milhões de reais e eles vão ser pagos em até 25 anos e será aplicado sim a situação de correção sobre isso. É o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. É por isso que a gente diz que pode chegar até 20 bilhões de reais esses 10 bilhões e 300 milhões que você acabou de ver aqui no Agricultura BR. E como que o mercado reage a tudo isso? Bom, o mercado já vinha reagindo muito bem por conta da iniciativa de investidores, de participantes minoritários dentro da JBS em relação a afastar totalmente o Wesley e Joesley Batista de qualquer cargo de direção. Sinalizava com uma situação positiva. Vamos saber agora como é que o mercado vem enxergando depois da confirmação na noite desta terça-feira desse acordo de leniência. É o que a Agricultura BR mostra agora. Nós trazemos aqui as ações da JBS. Olha só, desenvolvimento do dia 10 até o dia 30 de maio. No dia 10 de maio, estava em R$ 11,45. No dia 19 de maio, logo após um dia após ter vazado a informação das delações, caiu para R$ 8,71. No dia 22, o menor valor para as ações da JBS, R$ 5,98, aqui quando rasou fundo as ações da JBS. No dia 26, sobe para R$ 6,70. Nesse último dia 30, por conta disso que eu falei, dessa iniciativa dos sócios minoritários, dos investidores minoritários, chegou a R$ 8,21 com recuperação. Agora sim, vamos saber como que o mercado reage hoje frente a esse acordo de leniência. É o destaque de agora do Agricultura BR. Olha essa alta aqui para as ações da JBS. Vem com alta forte porque teve essa resolução
resolução, já tem uma situação interna de afastamento da família Batista da direção da JBS e agora, com o acordo de leniência firmado, você vê aqui alta forte para a JBS nesse momento, alta de 7,56%. As ações são negociadas agora a R$ 7,96. Mudando de assunto, a gente fala agora sobre o clima no Brasil. O inverno começa a se aproximar e as condições do tempo começam também a apresentar as primeiras mudanças. A chegada de uma frente fria na região centro-sul do Brasil deve derrubar a temperatura em alguns estados nos próximos dias. Vamos saber agora com a Nadiara detalhes dessa previsão do tempo e para saber também se vai ter ocorrência de geada nos próximos dias. Atenção, produtores, para estes detalhes. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. As áreas de instabilidade que atuam no sul do Brasil e têm provocado chuva forte, elas dão origem a uma frente fria que já a partir de hoje volta a espalhar chuvas em algumas áreas do centro-oeste e do estado de São Paulo. O tempo vai continuar instável nos próximos dias e também teremos declínio acentuado da temperatura. Aqui sobre o sul do Brasil, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul, já tem chovido com certa frequência e o solo está bastante encharcado. Já no interior mineiro, partes de Goiás e Mato Grosso, a situação é um pouco mais crítica. Nestas áreas o tempo tem ficado seco, o que beneficia as atividades no campo, mas também se reflete no declínio da umidade no solo. Agora, nesses próximos 5 dias, com o avanço da frente fria, tem previsão para alguns episódios isolados de chuva entre o sudeste e o centro-oeste. É aquela chuva que não ajuda muito a recuperar a umidade no solo nas áreas mais secas, mas ajuda na manutenção da umidade nas áreas que já estão mais encharcadas. Nessa época do ano já é normal que o tempo fique mais seco, então as chuvas que ocorrem terão baixos volumes de água. Enquanto isso, a chuva forte continua sobre o sul do Brasil. Quanto às temperaturas, o declínio será maior, principalmente na região sul, mas o frio chega também ao sudeste e partes do centro-oeste do Brasil. As temperaturas chegam abaixo dos 10 graus no interior de Mato Grosso do Sul e também nas áreas mais altas aqui do nordeste de São Paulo e sul de Minas Gerais. Apesar desse declínio acentuado da temperatura, o risco para geada é muito baixo no sudeste e no centro-oeste. Apenas na região sul é que é maior o risco para geada, principalmente em áreas da Serra Geral de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e também do Planalto Paranaense. No decorrer do segundo período, a chuva volta a se intensificar sobre o sul do Brasil e também chega a estados de São Paulo, também Mato Grosso do Sul e oeste mato-grossense. Nestas áreas, há previsão de uma chuva um pouco mais abrangente, com volumes mais significativos, e essa chuva sim ajuda a garantir melhores índices de umidade no solo. Mas, por outro lado, pode trazer problemas para as atividades no campo, especialmente aquelas áreas que estão colhendo, áreas de Mato Grosso do Sul que colhem feijão e milho também, e no estado de São Paulo, principalmente a colheita da cana-de-açúcar e do café podem ser impactadas. Agora, sobre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, a condição de tempo mais seco persiste ao longo desses próximos períodos. E no decorrer desse período, do dia 5 ao dia 10 de junho, a temperatura volta a ficar mais amena entre o sudeste e o centro-oeste. Apenas no sul do Brasil é que ainda há risco de frio um pouco mais intenso, mas com baixo risco para a ocorrência de geadas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco a gente fala sobre milho. Você vai ver como ficou reestimado o custo de produção do cereal no estado do Mato Grosso na safra que vem. Vai ver também que o Senado Federal deve discutir mais uma vez e rever o texto da proposta sobre o Fundo Rural. Daqui a pouco, no Agricultura BR. E o texto com a proposta para a cobrança do Fundo Rural deve passar por nova revisão. Essa é a proposta que está sendo feita e levantada pelo senador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Sobre este assunto, a jornalista Rafaela Fávaro conversou com ele. Senador, como que está o andamento das discussões em relação ao Fundo Rural lá no Congresso, principalmente agora de toda essa tensão política que está no Brasil? Objetivamente, nós conseguimos avançar naquilo que foi uma proposta apresentada por mim, que seria o fato de nós conseguirmos uma anistia, uma remissão das dívidas até a data aonde houve o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Tenho que agradecer a todos os líderes partidários do Senado Federal que assinaram, tá certo? Com exceção o líder do governo e do PT. Os outros todos foram simpatizantes a que o meu projeto de lei fosse votado, mas, no entanto, houve algo que realmente nos trouxe uma preocupação ímpar. O que foi? Diante do escândalo
tá certo? E de todos esses fatos ocorridos, que nós já vimos denunciar de longa data. Eu já venho nessa luta para instalar uma CPI do BNDES há mais de 10 anos, desde a Câmara, agora no Senado Federal, e que nos foi trazida uma informação que é relevante, onde, com este projeto aprovado, o grupo JBS seriam os maiores beneficiários, tá certo? Do que realmente até os produtores rurais. Ora, diante da minha responsabilidade, eu aguardo os dados da Receita Federal, estamos buscando uma nova redação para que realmente não paire nenhuma dúvida, que a sociedade já não admite nem o acordo que foi feito da anistia judicial de uma delação torná-los inimputáveis de todos os crimes que cometeram. Imagine nós agora ainda aprovando uma matéria que poderia ainda, além de todos os assaltos que esses sujeitos praticaram no país, ainda terem um benefício ainda de anistia daquilo que eles retiveram dos produtores rurais e não repassaram aos cofres públicos. Estamos elaborando com mais detalhe, tá certo? Com mais cuidado, para não dar margem àquela tese que quando você aprova uma lei, se ela serve para A, ela pode servir também para B. Então nós temos que deixar isso muito bem definido para que não fiquemos amanhã, tá certo, sob uma outra interpretação que vem realmente comprometer um projeto que tenha um objetivo único e exclusivo de atender a um setor que ele é, sim, o pagador daquela retenção de 2,3, mas que durante todo esse tempo as decisões foram favoráveis a ele em todos os tribunais regionais federais e também em uma votação anterior no Supremo Tribunal Federal. Então, de repente, é jogado no colo do produtor rural uma dívida que nós não sabemos nem projetá-la. É o que eu perguntei à Receita. A dívida específica, na última comercialização, não, será em cada etapa. É sustentável. Vai quebrar o setor todo. Como é que a cada etapa você vai aí exigir com que você tenha a retenção de 2,3%? E depois você vai reajustar este valor calculado agora na taxa Selic. Então, são situações que o setor tem que reagir duramente. Nós estamos reagindo. O governo sinalizou com a medida provisória. Nós temos a responsabilidade, como senadores e deputados que somos da Frente Parlamentar da Agricultura, também de apresentarmos os nossos projetos. Nós não estamos aqui impedidos, tá certo? Que é nossa iniciativa, não do Executivo. Na verdade, o julgamento foi muito mais um julgamento político do que realmente baseado naquilo que tem sido a realidade da agropecuária brasileira. Infelizmente, nós estamos convivendo com mais um problema que nos foi trazido, além de tantos outros, e com tudo isso o setor ainda sobrevivendo. E o Brasil já começa a ficar de olho na futura safra de grãos temporada 2017-18, que entra em vigor no mês de julho. O custo de produção do milho no estado mato-grossense deve ser menor nessa futura temporada na comparação com a temporada vigente. Essa afirmação já havia sido feita anteriormente pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Nos últimos dias, no entanto, o órgão revisou esse cálculo por conta da alta do dólar frente ao real e aumentou a expectativa do custo de produção do cereal na safra que vem. Veja como ficou essa alteração, então. Enquanto anteriormente o IMEA projetava o custo total de produção do milho de alta tecnologia no estado em R$ 2.553,43 por hectare, agora projeta esse custo total em R$ 2.580,63. São R$ 27,20 a mais por cada hectare. Apesar dessa revisão para cima, ainda assim a safra que vem vai ser mais barata para o produtor. Ela fica R$ 137,00 mais econômica na comparação com a safra atual. Veja então conosco na sua tela que agora a nova projeção para a safra 17-18, estipulada em R$ 2.580,63, trará, portanto, uma economia no custo em relação àquele dinheiro que o produtor investiu na atual temporada, que foi de R$ 2.718,55 por hectare.
Vamos saber agora como é que tem que se comportar o preço da saca de milho no estado do Paraná, com os produtores rurais e também os compradores, evitando um pouco essa compra, o volume de compras sendo menor, nós temos registrado valores em elevação no estado. Vamos saber agora como é que aconteceram esses preços nos últimos 15 dias, porque há alta para o preço da saca de milho. No dia 16, o valor era de R$ 23,50 a saca. No dia 18, subiu a R$ 24,00 por saca e manteve-se assim até o último dia 23. No dia 26 chegou a R$ 24,50 e mantém nesse último dia do mês de maio R$ 24,50 por saca de 60 quilos, uma alta expressiva de 4,56% para a saca de milho, mesmo com já tendo o início da colheita em algumas partes, já o início de colheita de segunda safra de milho também no estado do Paraná. No estado gaúcho também houve alta no acumulado dessas últimas 2 semanas, mas ela é inferior à registrada no Paraná. Ela é um pouquinho a mais do que 2%. Vamos acompanhar então o mercado gaúcho em destaque, o preço médio pago pela saca do milho. Veja que no dia 16 de maio, o preço praticado era de R$ 24,00 a saca. Já no dia 18, com a alta forte do dólar frente ao real, cotação subia para R$ 25,50. Dias depois, dólar se acomodou e os preços aqui no Brasil também. Cotação do milho no estado gaúcho caía para R$ 24,50 no dia 23. No dia 26, mantinha esta cotação. O patamar se mantém também até a data atual, 31 de maio, registrando, portanto, ganhos de 50 centavos no valor de cada saca na comparação com 2 semanas. Em Santa Catarina, tradicional e grande consumidor de milho, por conta das cadeias produtivas da carne suína e também da carne de frango, houve elevação. Elevação em torno de 2%, é o que você confere comigo agora. Temos aqui os preços para o milho, que no dia 16 eram de R$ 25,50. No dia 18 chegou ao seu patamar mais alto de R$ 26,50. No dia 23 retornou a R$ 25,50. No dia 26 já alcançando R$ 26,00 por saca de 60 quilos. E nesse dia 31 vai manter nos R$ 26,00 por saca, alta de 1,96% para o valor médio da saca de milho no estado de Santa Catarina. Vamos agora acompanhar a referência do mercado futuro do milho aqui no Brasil. Acompanhe conosco na sua tela o milho negociado na Bolsa Paulista, que hoje vem operando com alta para a posição de setembro, que é o valor de referência, é a posição que tem maior volume de contratos negociados no momento. Setembro opera agora a R$ 26,90 cada saca de 60 quilos, subindo 0,37% em relação ao valor de ontem. Milho para entrega em novembro, tem 30 contratos sendo negociados agora a R$ 27,75 a saca. Posição subindo um pouquinho, 0,18%. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem também possui contratos negociados agora, são 60 a R$ 29,00 a saca. Essa posição vem um pouquinho mais baixa hoje, leve queda de 0,34%. E de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, até a última quinta-feira, 1.194.000 toneladas, na semana encerrada na última quinta-feira, foram inspecionadas de milho nos Estados Unidos para embarques. É um número muito forte que veio muito próximo à estimativa mais alta dos operadores de mercado norte-americano, que aguardavam que essa operação chegasse até 1.230.000 toneladas. Com isso, a totalização dos embarques de safra de milho nos Estados Unidos ultrapassam e bastante a marca que se tinha no mesmo período do ano passado. A diferença é gritante, é bem elevada mesmo. Nós temos aqui os dois dados que mostram que em 2016, na mesma data, se tinha um embarque de 28.400.000 toneladas. Para essa data, como você já sabe, passa de 40 milhões de toneladas, chega a 43.140.000 toneladas o milho inspecionado. Essa inspeção quer dizer o seguinte, não é só aquilo que foi vendido, e sim que passou pelo procedimento de inspeção para ficar pronto para ser embarcado. Portanto, o ritmo de embarques é, sem dúvida, muito mais forte do que aquilo que acontecia em 2016. O ritmo do plantio do milho no país dos Estados Unidos segue avançando também. Por lá, ele está levemente abaixo do que se via nas safras anteriores, mas ainda assim segue em linha
na comparação com as temporadas atrás. Vamos acompanhar agora os números divulgados nesta terça-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que mostra, portanto, o quanto de milho no país já foi cultivado. Veja que até a data 28 de maio de 2017, 91% da área prevista para a temporada já havia sido implantada. Na mesma data, em 2016, esse percentual alcançava 93%, o mesmo percentual anotado na média das safras de 2012-13 até a 16-17. Portanto, dentro da linha, mas levemente abaixo. Em relação àquele milho que já está emergindo, ou seja, saindo do solo nos Estados Unidos, a condição é a mesma, levemente atrás do que se via nas safras anteriores, mas nada que surpreenda o mercado. Veja conosco na sua tela que até o dia 28 de maio deste ano, 73% da área já cultivada com cereal nos Estados Unidos já se encontrava na fase de emersão. Até a data 28 de maio de 2016, 75% da área plantada estava emergindo, mesma média anotada das safras anteriores. E olha, havia muita expectativa em relação a esse relatório que foi apresentado nesta terça-feira, exclusivamente por conta do feriado de segunda-feira que ocorreu nos Estados Unidos. Qual que era a questão? A questão era o clima norte-americano e a capacidade de avanço e plantio, como você viu, vem bem nos Estados Unidos para o milho. Por que que isso ocorria, toda essa situação? Porque há rumores de mercado, existem ainda, mas com um certo medo de que se não avançar fortemente esse plantio do milho nos Estados Unidos, que novas áreas que seriam destinadas ao cultivo do cereal pudessem migrar para a soja. E isso complicaria bastante a situação dos preços da soja. Vem com uma circunstância de muita pressão, já tem alguns dias, inclusive encontrando um novo barramento, piso para a soja, que chegou até 9,15, até 9,12 no mais curto prazo. Por que que isso representa muito? Porque se a safra norte-americana 2017-2018 de soja chegaria com uma alta, chega a 36 milhões e 400 mil hectares para a temporada atual, para essa temporada nova, 17-18, ela poderia ser ampliada, caso, ou pode ainda, caso alguma área de milho nos Estados Unidos passe a migrar por conta da falta de condições de plantio. Por isso que havia tanta expectativa, só que o plantio do milho veio numa situação muito favorável. Vamos saber agora como é que reage o milho nos Estados Unidos. Hoje nós já vimos, mesmo sem China trabalhando, nós vimos que vinha soja em alta e o milho também vem em alta. Alta forte para o milho no dia de hoje. Mais curto prazo é a posição de julho, vem a $3,75 o bushel, alta de 2,31% agora. Setembro, $3,83 o bushel, alta de 2,13%, enquanto que a posição de dezembro ganha 2% a $3,93, mais 50%, portanto, dia de ganhos ou recuperação mais forte para o milho norte-americano. A gente fala agora sobre safra de inverno. O Paraná deu início ao plantio da sua safra de cevada. De acordo com informações da Secretaria de Agricultura do Estado, as atividades começaram na região do município de Ponta Grossa e somam até o dia 29 de maio 2% da intenção de plantio do Estado nessa safra. Essa situação chama bastante atenção porque o Paraná ampliou bastante a sua área que vai ser destinada à cevada nesta temporada, na comparação com o ano passado. Isso aconteceu porque muitos produtores de cultivo de inverno desistiram de semear o trigo por conta da atual situação do mercado do cereal. E com isso, outras culturas de inverno, como a cevada, ganharam mais áreas de cultivo. Veja como cresce essa área na comparação com o ciclo passado. Enquanto na temporada 15 e 16, na verdade, na coluna em verde, a área de cultivo chegava a 41 mil hectares. Para a temporada 16-17, são 53.900 hectares, um incremento de 31% na área destinada à cevada no estado do Paraná.
A produtividade média das lavouras, no entanto, essa deve cair, mas a produção deve sim, é claro, alcançar números maiores por conta do aumento de área plantada. Reveja conosco, então, os dados de área que deve ser destinada e agora sim produtividade e produção. A área, a gente já viu, vai crescer em 31%. A produtividade média das lavouras deve reduzir em 7%, saindo de 82,13 sacas de 60 quilos por hectare na temporada 15/16 para 76,6 sacas. A produção deve crescer por conta do aumento de área, saindo de 202 mil toneladas para 247.800, um aumento de 22% no volume que o Paraná deve colher em cevada este ano. E no sul do Brasil, os temporais têm ocorrido com frequência, o que tem impactado a população no campo e principalmente nas áreas urbanas. No campo, isso tem trazido alguns atrasos para o desenvolvimento das culturas de inverno, principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A Nadiara Pereira agora nos traz as informações de como que deve ficar a previsão do tempo para essa região. Os temporais não dão trégua sobre o sul do Brasil e nesta quarta-feira, com a formação de uma área de baixa pressão atmosférica e uma frente fria sobre a região, o risco para chuva forte volta a aumentar, especialmente entre o Nordeste Gaúcho, Santa Catarina e Sul Paranaense. E como o solo está bastante encharcado com índices que chegam até 100% de umidade, qualquer chuva que cair agora pode trazer transtornos. O volume pode passar de 70 milímetros do Nordeste Gaúcho até boa parte do meio leste de Santa Catarina. Também chove de forma abrangente sobre o Paraná e toda essa chuva acaba paralisando atividades no campo, especialmente o plantio das culturas de inverno. Além da chuva, a partir desta próxima quinta-feira, teremos declínio acentuado da temperatura. Com o afastamento da frente fria, aos poucos o tempo volta a abrir, especialmente na sexta-feira e também na madrugada do sábado, a previsão de frio intenso. As temperaturas mínimas elas devem chegar abaixo de 10 graus em boa parte do interior da região sul. Nas regiões serranas, onde a temperatura mínima cai mais, há risco para a formação de geadas. E até mesmo aqui no sul paranaense, especialmente na região de Planalto, onde a temperatura cai mais, também há alto risco para geadas. Essa temperatura mínima que a gente está observando aqui, ela é uma média para os próximos 5 dias. No entanto, algumas localidades podem registrar temperaturas mais baixas, porque a gente considera um risco maior para geadas quando a temperatura chega abaixo dos 3 graus. Isso pode acontecer principalmente em regiões serranas, onde a temperatura mínima pode chegar até valores negativos em algumas áreas, principalmente na madrugada da sexta-feira e também do sábado. No decorrer do segundo período, entre os dias 5 e 10 do mês de junho, a chuva se desloca mais para norte, mas ela não dá trégua sobre o sul do Brasil. Teremos o retorno das instabilidades e a previsão para altos volumes de água, principalmente entre Santa Catarina e Paraná. Neste período, o volume pode ultrapassar 100 milímetros em 5 dias, então é uma chuva com potencial para transtornos e que paralisa as atividades de colheita, tanto do feijão como também algumas áreas que já iniciaram a colheita do milho segunda safra. Além disso, aqui sobre o Rio Grande do Sul vai continuar chovendo forte no norte do estado, que já foi bastante afetado por temporais. Na metade sul, a chuva será mais isolada, com menor volume acumulado, então não impacta tanto nas atividades no campo. No decorrer deste período, continua fazendo frio, mas não será um frio extremo, diminui o risco para a ocorrência de geadas. As temperaturas mais baixas devem chegar por volta de 8 graus nas regiões serranas e também no interior e fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! O assunto agora é trigo no Agricultura BR. Vamos falar a respeito do que vem acontecendo nos Estados Unidos. Nesta terça-feira, como você já sabe, 2 importantes relatórios foram apresentados. Um em torno das inspeções, que são os produtos prontos para embarque, e outro em relação ao acompanhamento de lavouras. Começando pela inspeção, os norte-americanos inspecionaram 602 mil, um pouco mais do que isso, toneladas de trigo. Um número que fica muito próximo à máxima esperada pelos operadores daquele país. Com isso, os norte-americanos vão se aproximando do volume que é esperado para os embarques totais para a temporada atual. Observe que, mesmo não tendo um volume tão expressivo como já foi em anos anteriores, o trigo para a temporada ela vem bem mais forte do que acontecia no último ano. Em 2016, na mesma data, foram 20 milhões e 70 mil toneladas embarcadas. Agora, 27 milhões e 30 mil toneladas, assim vem a situação das inspeções do trigo norte-americano.
Agora vamos falar um pouco a respeito do trigo que está no solo nos Estados Unidos. Por lá está em desenvolvimento o trigo de inverno e também o trigo de primavera. O destaque agora é para as condições do trigo de inverno, que aliás vem com ótimo desempenho para os Estados Unidos. Observe aqui que nós temos 12% em excelentes condições, 51% em boas condições e 29% em condições médias. Apenas 7% estão em condições ruins ou muito ruins para o trigo de inverno dos Estados Unidos. O destaque que trazemos agora fica para o trigo que opera lá na Bolsa de Chicago. Então, a Agricultura BR mostra agora como é que vem essa operação. Acompanhe conosco, o trigo vai ganhando também. Posição de julho sobe 0,69% a 4 dólares 32 centes o bushel. Setembro, 4 dólares 47 centes o bushel, com alta de 0,67%. E dezembro, com alta de 0,64%. Negócios a 4 dólares 69 centes e 50 por bushel. A seguir, a gente fala sobre café. Veja que a cotação do Conilon registrou mais um dia de ganhos, opera agora no patamar mais alto do último mês. E a falta de chuvas atrasa também a colheita de café lá no estado da Bahia. Daqui a pouco você tem essas e outras informações. Estamos de volta, nosso assunto agora é café e a alta que o café Conilon vem registrando no último mês. Apesar de o setor de Conilon já haver certa quantidade de grão fora dos campos, os vendedores não estão comercializando a sua produção à espera de valores maiores. Essa estratégia está dando certo, porque este mês de maio tem registrado ganhos diários para o valor da saca de 60 quilos do grão. Tomando como base o estado do Espírito Santo, o valor médio pago pela saca de 60 quilos nesta última terça-feira, 30 de maio, foi de R$ 421,34. E para a média do mês de maio já é o valor dessa última segunda-feira, 30 de maio, já é o valor mais alto dos últimos 36 dias. No acumulado do mês de maio, café robusta ou Conilon no Espírito Santo já subiu mais de 7%. Um destaque internacional sobre a variedade robusta tem a ver com o Vietnã, que é o maior produtor desta variedade em todo o mundo. Por lá, as exportações vêm perdendo força nos últimos meses. De acordo com o próprio governo do país, os embarques de café robusta neste mês de maio devem alcançar um volume de 120 mil toneladas. Esse volume, se confirmado, vai ser um quarto menor em relação ao que o país exportou em maio de 2016. A situação que explica esse resultado é a seguinte: de que os embarques de robusta do Vietnã foram muito fortes no início do ano de 2017, o que fez com que os estoques do país agora murchassem e os países compradores já ficassem abastecidos. A situação já havia sido alertada por pessoas envolvidas com o setor do país lá no início deste ano. Fato que agora está se confirmando. A expectativa era mesmo de que entre maio e junho os estoques de Conilon do país ficassem lá embaixo. De acordo com a previsão do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, os estoques menores do grão lá no Vietnã devem mesmo rasar fundo nesta próxima temporada. Veja quanto deve cair os estoques finais de passagem, cair 64% na comparação com a safra 15-16. De acordo com o órgão, o Vietnã deve chegar ao fim da safra 16-17 de café com apenas 1.380.000 sacas estocadas. Vamos ver os negócios com café robusta agora na Bolsa de Londres, porque por lá a reação tem sido de certa recuperação para os valores praticados nas posições, que chegou inclusive nesta última terça-feira a recuperar o patamar de 2 mil dólares por tonelada. Vamos saber como é que vem os negócios agora, porque se ontem recuperava, hoje
devolve um pouco desses ganhos, mas não chega a perder muito não. Posição de julho perde 0,59%, vem a 1.998 dólares por tonelada. Setembro, recuo de 0,44%, 2.015 dólares a tonelada. E novembro, recua 0,29% a 2.012 dólares por tonelada. Assim vem os negócios com café robusta na Bolsa de Londres. Segundo estimativas da consultoria Safras e Mercado, a colheita de café no Brasil avançou 4 pontos percentuais em uma semana. Vamos acompanhar na tela então como que está sendo o andamento da colheita do grão aqui no Brasil. Veja que até o dia 23 de maio, a área colhida alcançava 15%. E do volume total esperado para ser retirado dos cafezais nesse ano, que de acordo com essa consultoria é de 51 milhões e 100 mil sacas, até agora somam-se 7 milhões 440 mil sacas de 60 quilos do grão já retirados dos campos. Foi a colheita do café Conilon que deu abertura para a colheita da safra do grão aqui no Brasil, lá no mês de março, no estado de Rondônia. Espírito Santo depois avançou com também o início da colheita do grão e a de café arábica também começa a ganhar força pelo Brasil. De acordo, no entanto, com as estimativas e levantamentos feitos pelo CPEA, a comercialização do grão não está acontecendo, apesar de o volume já estar chegando, ficando disponível no mercado. A situação acontece devido à retração dos produtores do mercado, ou seja, eles não estão querendo vender a sua produção por conta do preço, que é considerado baixo por eles. Veja só o que mostra o CPEA em relação ao valor praticado pela saca de 60 quilos do café arábica, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Apesar desse movimento, até oscilando para cima que a gente tem visto nos últimos dias, ainda assim a cotação do grão tem registrado a pior média neste mês de maio desde agosto de 2015. Cotação do arábica estando, portanto, na casa dos R$ 450 a saca, tem o pior valor desde agosto de 2015. Valor, portanto, operando neste preço. A cotação que você vê em tela é da saca de 60 quilos do café arábica tipo 6, classificação bebida dura para melhor. Bom, a gente segue falando sobre as atividades de colheita, então, para saber como que o clima vai colaborar ou não para o produtor que está fazendo a colheita e também a secagem dos seus grãos. Quem traz o destaque é a Nadiara. Uma frente fria que se forma nesta quarta-feira sobre o sul do Brasil vai influenciar o tempo sobre áreas produtoras de café do Sudeste nesses próximos dias. Especialmente durante a quinta e a sexta-feira, teremos tempo um pouco mais úmido. Não há previsão para grandes volumes de água. As pancadas serão muito isoladas aqui entre São Paulo e Minas Gerais e também em algumas áreas do Espírito Santo. Só que o tempo mais nublado, bastante úmido, já pode impactar, especialmente na secagem dos grãos de café. Sobre o estado de Rondônia, que também está na fase de colheita do café Conilon, a previsão é de chuva um pouco mais abrangente. Só que as pancadas elas ocorrem alternadas com períodos de melhoria e como faz calor durante as tardes, então isso favorece a secagem dos grãos. Chove ainda em áreas produtoras do norte paranaense. Nestas áreas a chuva vem com um pouco mais de intensidade e pode trazer problemas para as atividades de colheita. E sobre o interior da Bahia, em áreas produtoras tem previsão para pancadas bem isoladas e com baixos acumulados. No decorrer do segundo período, entre os dias 5 e 10 agora do mês de junho, é que o problema por causa da chuva forte aumenta. Tem previsão de bastante chuva, principalmente entre Paraná e São Paulo. E esse excesso de umidade pode trazer alguns problemas para as atividades de colheita aqui do estado paranaense. Sobre o extremo norte paulista e também sul de Minas Gerais, se chover é de forma mais isolada. E sobre o Espírito Santo, a previsão é de tempo mais firme, assim também como no interior do estado da Bahia. Sobre Rondônia, chove de forma isolada e com baixo acumulado, não chega a impactar muito nas atividades de colheita.
No terceiro período, do dia 10 ao dia 15 do mês de junho, a chuva continua concentrada sobre o sul do Brasil e atinge algumas áreas produtoras entre São Paulo e sul de Minas Gerais. Mais uma vez, é uma chuva de baixo acumulado, mas que em alguns momentos, por causa do excesso de umidade, pode atrapalhar as atividades, principalmente de secagem dos grãos de café. Sobre o interior da Bahia, a previsão é de tempo mais seco e sobre o estado de Rondônia, neste período, não tem previsão de chuva significativa. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Bom, enquanto a maioria dos estados produtores de café do Brasil já dão início e ganham força com as atividades de colheita do café, na Bahia o ritmo está bem irregular. Isso porque faltou chuva em 2016 nas áreas produtoras de café, o que causou o atraso da florada. Isso deve fazer, portanto, com que o início da colheita seja adiado lá para o mês de setembro em algumas regiões produtoras do grão, como o semiárido da Bahia, Chapada Diamantina, Vitória da Conquista e também nos Brejões. Apenas a região oeste do estado, que trabalha com irrigação na cafeicultura, esta sim que já deu início efetivo à colheita do café. A Bahia, que a gente sempre comenta que é um estado produtor da variedade Conilon, produz também o grão arábica. Veja que a expectativa da Associação dos Cafeicultores da Bahia, que é a Assocafé, gira em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de sacas de 60 quilos da variedade Conilon e 1 milhão de sacas da variedade arábica. De acordo com a associação, há uma expectativa grande de quebra de produção em algumas regiões, que ela pode chegar a até 50%. Por enquanto, a colheita do Conilon alcança 20% na Bahia e a de arábica cerca de 10%. De acordo ainda com essa Associação dos Cafeicultores da Bahia, os preços estão considerados também muito baixos por lá. De acordo com o presidente da associação, ele não sabe dizer o que rege o comportamento do mercado, uma vez que diretamente estão sendo divulgados relatórios que mostram a expectativa de déficit global do produto no cenário internacional e também uma produção menor. De acordo com os números, a cotação da saca de café arábica na Bahia gira em torno de R$ 450 a R$ 470 hoje em dia, sendo que atingiram patamares de 520 há meses atrás. Em relação à comercialização, não tem também muitos negócios acontecendo com o café no estado baiano. Isso porque os produtores, diante da possível quebra de safra, não sabem dizer qual é a quantidade que vão ter em mãos. A Juliana tinha dito há pouco sobre a comercialização de café no Brasil. O produtor, apesar de já ter o café da nova safra, não tem comercializado, tem mantido as comercializações muito baixas, suficiente só para cobrir realmente alguns custos, alguns compromissos. Isso acontece por conta do preço que vem pressionado, principalmente por conta de Nova York, que teve uma pressão negativa muito forte sobre os valores do café arábica, principalmente depois da divulgação de alguns dados que mostravam estoques norte-americanos bastante elevados. Mesmo assim, os preços têm apresentado uma recuperação, principalmente no mercado interno brasileiro. Vamos saber se a referência para a Bolsa de Nova York tem apresentado alguma situação diferente. Por enquanto não, você pode observar que vem com queda e queda expressiva para o café em Nova York. Posição de julho vem com queda de 1,85% a $1,29 por libra-peso. Setembro, $1,32 por libra-peso, com uma queda de 1,71%. Temos também aqui os negócios para a posição de dezembro, $1,35 para a posição, com uma recuo de 1,70%. Assim vem os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York em recuo mais uma vez. E por aqui a gente vai para mais um rápido intervalo. No próximo bloco falamos sobre feijão e a condição das lavouras no Paraná. Chama a atenção também de todo o público. Daqui a pouco vamos trazer um destaque especial para o leilão da massa falida, Fazendas Reunidas Boi Gordo, propriedades rurais colocadas à disposição no estado do Mato Grosso. Uma grande oportunidade para investidores e também para produtores rurais. Daqui a pouco, depois do intervalo, trazemos essas e muito mais informações. E olha, o Canal do Boi traz em destaque mais uma vez uma grande oportunidade através do leilão da massa falida, um leilão judicial da massa falida Fazendas Reunidas Boi Gordo.
Um evento que vai trazer oportunidade para investidores e produtores rurais para realizarem bons negócios e conseguirem fazer essas aquisições. Sobre este assunto, o jornalista Walter Pulga Júnior conversou com Gustavo Sauer, que esclareceu um pouco mais das situações e de como participar deste evento. Doutor Gustavo, mais um leilão. Agora, depois de vendido alguns lotes, foram vendidos, temos outros 26 lotes. E nesse leilão nós temos lotes bons? Temos lotes excelentes ainda, São lotes divididos em cerca de 4.000 hectares cada um, alguns com vocação para a pecuária, outros para a lavoura, alguns para ambos e áreas de mata fechada também. Agora, o ágio desta vez é um ágio bem acentuado. Nós temos lotes com ágio de até, deságio, vamos dizer assim, com deságio de até 70%. Exatamente. A função do síndico numa massa falida, num processo de falência, é avaliar, vender os bens para o pagamento dos credores. Então, sendo esse o nosso objetivo e não tendo sido possível vender as propriedades por um valor maior, devido à situação econômica, política do país, embora sejam propriedades da mais alta qualidade, como o nosso objetivo é esse de efetuar o pagamento aos credores, nós decidimos, discutindo e analisando o mercado, a situação em que encontramos, entendemos por bem reduzir o preço das fazendas, aplicando um ágio que vai de 50% a 70%. Bom, com esse desconto no valor das propriedades, é possível vender rapidamente essas áreas ou o senhor encontra alguma dificuldade? Olha, eu acredito que sim, pelo fato de que as propriedades já estavam num valor ligeiramente abaixo do mercado e agora estão num valor que é de forma acentuada abaixo. Então, se tratando de propriedades de boa qualidade, de fazendas independentes que nós criamos, então se a pessoa se interessa por uma dessas 26 fazendas, ele pode saber que lá ele poderá explorá-la, essa fazenda terá uma entrada independente, então não há necessidade de comprar um bloco maior, ele pode escolher comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6 lotes. Agora vamos falar sobre as datas para a realização desse leilão. Nós teremos o leilão agora no próximo dia 26 de junho. Esse leilão ocorrerá aqui em São Paulo. Exatamente. Será um leilão híbrido. Um pouco antes abrirá o leilão virtual para lances através da internet, pela Lute Leilões. E no dia 26 de junho nós teremos o fechamento do leilão. Então é o momento em que é possível ofertar lances online e ao mesmo tempo lances no salão, a partir das 13h30 do dia 26 de junho. Bom, está aí uma oportunidade. Inscreva-se se você tem interesse em áreas na região do Vale do Guaporé, lá no Mato Grosso. Agora, é complicado para participar desse leilão? Que documentação é necessária apresentar, se cadastrar? Como é que é feito isso, doutor? Eu aconselho a todos que estiverem interessados entrarem no site da Lute, que é lute.com.br, que há todos os esclarecimentos lá acerca da forma de se cadastrar e lá também é possível, há uma linha direta através da qual o interessado poderá falar com o pessoal da Lute e receber todas as informações necessárias para fazer esse cadastro, ver quais são as condições e o que é necessário fazer para poder participar do certame. Agora, é possível pagar parceladamente a compra dessas áreas ou somente à vista? Não, é a possibilidade de se pagar à vista ou de efetuar um parcelamento mediante o pagamento de um sinal de 20%, mais 5 parcelas semestrais atualizadas pela tabela de correção do Tribunal de Justiça, acrescidas de juros simples de 1% ao mês, juros simples. Ou seja, é possível parcelar a compra dessa propriedade. Perfeito, exatamente. Como o fazendeiro ele se capitaliza sazonalmente, com a colheita, então nós procuramos atender o mercado e fazer uma forma de pagamento que seja mais interessante para esse potencial investidor. Bom, você acaba de ouvir Gustavo Sauer, síndico da massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo, mais um leilão de áreas lá no Vale do Guaporé, no Mato Grosso, fazendas
Realeza do Guaporé 1, Realeza do Guaporé 2, são 26 lotes, aproximadamente 4.000 hectares cada um, áreas que interessam para quem opera tanto a agricultura como a pecuária. Agradeço mais uma vez a presença do Dr. Gustavo Sauer aqui conosco. Vamos encerrando esta entrevista, voltamos ao programa. Uma pesquisa realizada pela Embrapa de Campinas mostra que 22% da área rural de São Paulo é de terra preservada pelos agricultores do estado. Quem tem mais informações é o repórter Gustavo D'Angelo. De acordo com a Embrapa, mesmo colocando todas as reservas indígenas e unidades de conservação juntas, a fatia de terras preservadas em propriedades rurais por agricultores no estado de São Paulo ainda é maior. As terras de preservação permanente, sejam as de reserva legal ou de vegetação excedente, em 309.400 imóveis rurais, totalizam 3.800.000 hectares, cerca de 22% do total da área rural do estado. No Brasil, a vegetação protegida pelos agricultores em suas propriedades representa mais de 20% de todo o território nacional. As unidades de conservação protegem cerca de 13% do total. Os números estão no Cadastro Ambiental Rural, que até o fim de abril recebeu registro de quase 80% dos imóveis desse tipo no país, um total de 4.100.000. Isso comprova que, na prática, ninguém e nenhuma instituição ou categoria profissional preserva mais a vegetação nativa do que os agricultores. A Embrapa reconhece que ainda há infrações graves ao Código Florestal, mas considera que é crescente o número de proprietários rurais que se preocupam em associar lavoura e áreas de preservação. O próximo passo é integrar mais agricultura e indústria, para que o Brasil, exportador de commodities, ceda espaço para o exportador de produtos beneficiados. Gustavo D'Angelo para o SBA. E no próximo bloco, condição das lavouras de feijão no Paraná. E também as últimas informações dessa edição de Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta em instantes. E a condição das lavouras de feijão do estado do Paraná não para de piorar. Esse é o destaque de agora aqui no Agricultura BR. O mais novo levantamento da Secretaria de Agricultura do Estado mostrou que a quantidade de lavouras em situação ruim aumentou de uma semana para outra. Os números mostram o reflexo das geadas que o estado do Paraná sofreu lá no fim do mês de abril. Vamos acompanhar os números então, porque eles são chocantes. Veja como era a situação das lavouras de feijão de segunda safra no estado antes da ocorrência do fenômeno climático. No dia 24 de abril, 85% das lavouras se encontravam em boas condições e 15% em condições médias. Nenhuma lavoura semeada com feijão no Paraná, até aquela época, tinha uma condição considerada ruim. Já na data 29 de maio, que é o dia do último levantamento apresentado pelo órgão, a quantidade de lavouras em boas condições cai drasticamente. Esse número veio sendo alterado semana a semana e o último é esse. 52% das lavouras, portanto, até o momento, têm boas condições, apenas cerca de metade da produção. 28% agora entram para a classificação de condição média e 20% das lavouras têm condições ruins. O temor dessa situação fez o preço do feijão disparar aqui no Brasil, que causou alta de 50% em apenas uma semana. Bom, e essas chuvas, esses temporais que estão ocorrendo sobre o sul do país têm afetado demais, como você viu com a Juliana, os produtores que estão colhendo feijão. Houve queda de qualidade e ela é perceptível. Vamos saber agora como que devem continuar ou não essas chuvas sobre o sul do país com a Nadiara Pereira. A chuva vai continuar frequente e volumosa sobre as áreas produtoras de feijão, especialmente do sul do Brasil. E o excesso de chuva, além de atrapalhar as atividades de colheita, acaba também comprometendo a qualidade do grão de feijão, que já está bastante úmido. Para esses próximos 5 dias, tem previsão de chuva ainda volumosa entre o Nordeste gaúcho e interior catarinense. No Paraná, o volume não será tão expressivo, mas a chuva será bastante abrangente e paralisa momentaneamente as atividades de colheita. Esse estado vem enfrentando os maiores problemas
problemas para a cultura, especialmente porque houve geada no final do mês de abril e agora a chuva tem sido frequente e volumosa. A chuva até diminui entre a sexta-feira e o sábado, mas a partir do domingo teremos novamente instabilidades trazendo chuva forte. Tem previsão para alguns episódios de chuva sobre o sudeste e o centro-oeste de forma mais isolada e sobre a fronteira agrícola do Mato Piba, que vinha com o tempo mais seco nesses últimos períodos, tem previsão para o retorno da chuva mais abrangente, mas o volume de água deve ser baixo e não deve impactar nas atividades de colheita. No decorrer do segundo período, como eu adiantei, a chuva volta a ganhar intensidade no sul do Brasil, especialmente no Paraná, que deve ter sérios problemas com a cultura do feijão, porque tem previsão de mais de 100 milímetros, especialmente no meio oeste do estado, que é a região que vem enfrentando maiores problemas por causa do excesso de umidade no momento da colheita do feijão. Sobre o estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a chuva também vem com maiores volumes e de forma mais abrangente. As áreas mais atingidas podem receber mais de 50 milímetros, principalmente em áreas de divisa com o Paraná. Chove forte também em Santa Catarina e no extremo norte gaúcho. Enquanto isso, o tempo mais seco ganha força aqui entre Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e na fronteira agrícola do Mato Piba. No decorrer do terceiro período, a chuva continua aqui sobre o sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Só que nesse período o volume de água será menor, então as pancadas já ocorrem alternadas com períodos maiores de tempo seco. E também teremos tempo aberto aqui em toda esta área em branco do mapa, que cobre boa parte do interior de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e também a fronteira agrícola do Mato Piba. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo na Agricultura BR. Até lá! Até amanhã, Nadiara. E o projeto Soja Livre deve se tornar uma associação no estado do Mato Grosso. O objetivo é ampliar a área cultivada com soja tradicional. Quem tem os detalhes é o repórter Valdir Pacheco. O projeto Soja Livre, que visa fomentar o cultivo da soja convencional em Mato Grosso, se tornará uma associação ainda em 2017. A mudança tem o objetivo de ampliar a abrangência da iniciativa e aperfeiçoar as ações que estão sendo remodeladas. Com a predominância da soja transgênica nas lavouras brasileiras, os compradores de soja livre pagam um prêmio pelo produto diferenciado que vem sendo demandado de forma crescente pelos mercados europeus e asiáticos. Atualmente, esse prêmio está em média de R$ 12 por saca. Apesar da rentabilidade, o cultivo da soja convencional esbarra em dois desafios. O primeiro é dispor da estrutura necessária para a produção, armazenagem e transporte da soja livre, uma vez que é geneticamente modificada. Essa estrutura implica em custos adicionais, cujo monitoramento não é feito hoje de forma detalhada. Para resolver isso, o projeto solicitou ao Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, que passe a fazer o levantamento dos custos de produção e da estimativa da safra de soja convencional em Mato Grosso. O segundo desafio é encontrar sementes convencionais disponíveis e é por isso que o projeto Soja Livre precisa da participação das sementeiras. A Associação dos Produtores de Soja e Milho, a ProSoja e a Embrapa continuarão na coordenação do projeto Soja Livre. Valdir Pacheco para o SBA. E por aqui o Agricultura BR destaca agora mais informações sobre o preço da soja. Os últimos 15 dias lá no estado do Paraná tem queda de pouco mais de 1%. Observe aqui que no dia 16 de maio o valor era de R$ 63,25 a saca. No dia 18, com a alta do dólar, chegou a R$ 65,50, mantinha esse valor até o dia 23. No dia 26 recuou a R$ 64,50 e agora, nesse dia 31, cai para R$ 62,50, queda de 1,18% nos últimos 15 dias. No estado do Rio Grande do Sul, também há baixa notada no valor médio da saca da soja no acumulado dessas últimas 2 semanas. Vamos acompanhar então o mercado em destaque. Veja que há um recuo de 0,78%, com o valor da saca recuando de 64 para 63,50 centavos. Veja que tem o dia 18 de maio um destaque, o valor da soja subiu bastante, chegou na data a ser negociada a R$ 67,50. Mas esta cotação, ela veio caindo, assim como o dólar veio recuando no Brasil após aquele dia de disparada. No dia 23 já eram R$ 65,50 e no dia 26, R$ 64,50. Data atual, 31 do mês, traz o valor, portanto, de R$ 63,50, 50 centavos a menos na comparação com 2 semanas atrás.
Momentos finais do programa, vamos saber como é que vem a soja operando em Chicago. Hoje apresentava recuperação depois de vários dias de quedas. Vamos ter então aqui a soja, vem com ligeira alta. Posição de julho vem com elevação de 0,32% a 9 dólares e 15 centes o bushel. Agosto, alta de 0,30%, 9 dólares e 18 centes. Setembro também 9,18, com alta de 0,19%. E novembro totalmente na estabilidade, a 9 dólares e 19 centes por bushel. O dólar aqui no Brasil, depois de operar nos últimos 3 pregões na casa dos R$ 3,26, nesta quarta-feira vinha caindo. Há pouco chegava a R$ 3,24. Vamos acompanhar os negócios de agora, então? Tempo real para o dólar comercial aqui no Brasil, neste momento vindo com queda de 0,45%, operando a R$ 3,24 mais 9. Mais informações você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 17h20 pelo horário de Brasília. Por enquanto é só, obrigada pela companhia e a gente se vê em breve. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.